Devolutiva da segunda verificação de aprendizagem, terceiro A, 20 questões, contendo cada questão 5 itens, dos quais apenas um é correto para cada questão. Dentro desse conteúdo foi visto a segunda parte do Código Penal, parte geral, especificamente das penas. Então, todos aí com o material em mãos, quem está assistindo pelo YouTube, através do link, essas questões estão postadas, foi feita a postagem na plataforma. Por favor, acompanhem, todos com as provas em mãos, com a prova em mãos. Por favor, acompanhem. Questão 1. AA descobriu que seus sócios, BB e CC, desviraram recursos substanciais da empresa para contas bancárias de familiares destes. Com o propósito de se vingar, AA chamou os sócios BB e CC para uma reunião entre os três. Anteriormente, AA havia envenenado o café, em que B e C consumiam nessas ocasiões, sendo que A não tomava café. B e C tomaram café e morreram, em decorrência da ingestão de veneno. Gente, só lembrando uma palavra técnica do direito penal, o homicídio praticado mediante o uso de veneno, tecnicamente, como é que se chama? Benefício. Tá? É um nome técnico, não está no Código Penal, mas é uma nomenclatura dada pela doutrina. O homicídio praticado mediante o uso de veneno, normalmente ele é citado em processos, é citado em provas de concurso, mas aqui colocou mediante o uso de veneno. A partir das noções sobre o concurso de crimes, é correto afirmar que a AA cometeu 2 crimes de homicídio qualificado. Claro, o veneno qualifica o crime de homicídio praticado mediante o uso de veneno. Mas especificamente sobre o concurso de crimes, em qual modalidade, gente? Letra D, concurso formal impróprio. Qual que é a característica do concurso formal impróprio? Desígnios autônomos. Nós havíamos falado muito sobre isso, inclusive no vídeo que eu fiz de revisão, a gente até falou sobre a questão das diferenças entre o concurso formal perfeito e o imperfeito. No concurso, pode falar. É a D, concurso formal impróprio, porque existia o que? Desígnios autônomos. E para o concurso formal impróprio, se aplica a regra do concurso material, somando-se as penas, e não aplicando-se aquela regra da exasperação. A exasperação, com aumento de 1/6 até metade, é no concurso formal próprio. Tá? No concurso formal impróprio, o juiz faz a dosimetria para cada um dos resultados, pega o resultado de cada dosimetria e depois soma. Por isso que muitas vezes, tanto no concurso formal impróprio quanto no concurso material, você pode visualizar em alguns casos penas, como diz a doutrina, astronômicas, muito altas. Por quê? Em razão do concurso de crimes, certo? Então, nessa questão 1, a correta é a letra D. Questão 2, todos acompanhando da nossa devolutiva. Podemos? O Código Penal trouxe diversas regras sobre o concurso material ou formal de crimes, orientando o juiz no momento da aplicação da pena. Sobre o tema em questão, assinale a alternativa correta. Na questão 2, gente, a única correta é a letra D de dado. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Não importa qual seja o concurso de crimes. Havendo concurso de crimes e várias penas de multa, as multas devem ser somadas. Beleza? Sim. Questão 3. Essa questão 3 aqui eu dei a dica dela na nossa devolutiva. Na devolutiva não, no nosso vídeo de revisão da segunda VA. Questão 3. Entende-se por concurso material benéfico. Letra C. A regra estabelecida em lei pela qual a pena aplicada pelo concurso formal não poderá superar a pena aplicada no concurso material. Gente, de todas as modalidades de concurso de crimes, seja concurso material, concurso formal ou crime continuado, que é uma modalidade também estudada dentro de concurso de crimes, a mais grave é o concurso material, porque o concurso material impõe a regra da soma das penas. O concurso formal, se imperfeito, lembram que o imperfeito se relaciona com a expressão desígnios autônomos, o concurso formal imperfeito também implica na soma das penas. Mas em nenhum caso, nada pode ser mais grave do que o concurso material.
porque o concurso material é o mais grave, é o mais severo de todas as modalidades de concurso de crimes. Certo, gente? Até aqui tudo bem? Questão 4. Todos aí na questão 4. Quando o agente, mediante... Se quiser fazer pergunta, gente, se ficar com dúvida, pode perguntar, não tem problema não, tá? Está gravando, mas é importante a pergunta, que ela esclarece questões importantes referentes ao conteúdo. Questão 4. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, olha aqui, ó, já está se referindo a concurso de crimes. Falou mais de uma ação ou omissão, você já pode lembrar que é concurso de crimes. Pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Nessa hipótese, pela legislação penal, estará configurado o questão 4, letra D, concurso material. Artigo 69 do Código Penal. Concurso material. Em síntese, quando mediante mais de uma ação ou omissão, o agente pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se as penas cumulativamente. Essa palavra no Código Penal, cumulativamente, sempre está associada ao concurso material de crimes. Cumulativamente, concurso material, cúmulo material. Lembra dessas 3 expressões associadas? Cumulativamente, concurso material, cúmulo material. Soma de penas. Tá? É meio decoreba, né, gente? Mas não tem como fugir disso. Tá? Questão 5. Na Praça da Matriz, por volta das 15 horas, Tício, apontando um revólver, subtraiu para si o relógio de ouro de Pércio, o que foi testemunhado pelo pedestre Caio. No dia seguinte, no mesmo horário e na mesma praça, Tício, utilizando o mesmo revólver, agrediu Pércio mediante coronhadas, causando-lhe a perda da visão do olho esquerdo. Tício responderá pelos crimes, gente, concurso material. 2 condutas e 2 ou mais resultados. Entenderam? Em contextos diferentes, aplicando-se a regra do artigo 69. Dica de prova de OAB, gente, dica de concurso, segue essa dica. Se você entende o concurso material, você entendeu todas as modalidades de crimes, de concurso de crimes. Porque o concurso material de todas as modalidades é a modalidade mais ampla, é a modalidade mais extensa que existe. Tá? Entendeu o concurso material? Ficou fácil. Você quer falar, Ender? Porque não foi no mesmo contexto de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. E o segundo crime não foi continuação do primeiro. O segundo crime foi um crime autônomo, que não tem nada a ver com o primeiro. E outra, o crime continuado do artigo 71, diz a doutrina, e a gente bateu muito aqui na tecla, é uma ficção jurídica. Ele é usado para evitar penas exacerbadas quando o crime é praticado dentro de um mesmo contexto, onde há uma continuação lógica entre outros. A continuidade delitiva é normalmente em crimes patrimoniais, diz a doutrina. É os exemplos que eu dei em sala. Nesse caso aqui, havendo violência, gente, concurso material. Tá? Joga para o concurso material. Certo? Beleza? Questão 6. Obrigado pela pergunta, Eder. Boa pergunta. Questão 6. Entende-se por concurso material quando o agente... Gente, agora já ficou até fácil, né? Vejam como essas questões elas se repetem. Eu tirei todas de OAB, a maioria de OAB e algumas de concurso. Entende-se por concurso material quando o agente, 6 letra A, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Em qualquer caso, exato. Essa foi fácil, né? Em qualquer caso, somando-se as penas aplicadas. Posso seguir? Pode sim. Questão 7. Já saiu do concurso de crimes e entramos em livramento condicional agora, ó, um dos pontos da nossa PA. Questão 7. Em relação ao livramento condicional e à suspensão condicional da pena, é correto afirmar que, letra C, questão 7, a condenação anterior a uma pena de multa não impede a concessão da suspensão condicional da pena. Multa não impede. Deixa eu fazer uma pergunta mais aprofundada com relação a essa questão 7. O condenado reincidente tem direito ao sursis? Vamos ver como é que está a cabeça de vocês. O condenado reincidente tem direito ao sursis? Reincidente não. Reincidente não. O reincidente tem direito ao livramento condicional. Cuidado.
né? O sursis é o artigo 77, o livramento condicional 82 e 83. Só que o reincidente só pega o benefício do livramento condicional quando ele cumpre mais da metade. E no sursis, que é a suspensão do condicional da pena, é um benefício somente para condenados primários, tá? Isso faz uma diferença enorme numa prova de OAB. Tá? Detalhe, gente, aqui na faculdade você está aprendendo. Aqui eu admiti que você consultasse, porque aqui você tem que absorver a matéria. Lá fora, você não pode consultar. Essas regras que eu estou falando aqui são regras manjadas e que se repetem na hora das avaliações. E muitas vezes elas podem parecer óbvias, mas o pessoal não lembra por causa do nervosismo. Quem fica nervoso quando vai fazer prova aqui? Eu. Aí, ó, é muito natural. Todos ficam nervosos porque você está sendo avaliado. E o que vai tirar seu nervosismo? A segurança. E você só tem segurança quando você estuda. Grava isso que eu estou falando. Grava, chega em casa, repete. Pega esse vídeo, vai ficar com o link no YouTube, eu vou mandar para vocês, colocar na plataforma. Assiste novamente, refazendo a prova. Questão 8. Podemos? A 7 é qual? A 7 é a letra C. Na nossa devolutiva, a 7 é a letra C. Questão 8. Podemos? O Código Penal indica como um dos requisitos do livramento condicional o juiz ter aplicado na sentença privativa de liberdade, questão 8, letra E, pena igual ou inferior a igual ou superior a 2 anos, porque se for inferior a 2 anos é sursis, igual ou superior a 2 anos é livramento condicional. Uma questão fácil, tá? Que requer decoreba. Questão 9. O livramento condicional depende de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses de cumprimento de pena. Redação expressa do Código Penal. O que é falta grave durante o cumprimento de pena? Fala aí, gente, para vocês. Fuga ou tentativa de fuga, ou rebelião ou tentativa de rebelião. Dentro do estabelecimento prisional. Larissa, pega a sua prova, tá? Agora. Certo. Questão 10. Vamos lá, questão 10. O juiz poderá lhe conceder o livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso e tenha bons antecedentes e já tenha cumprido mais de, gente, questão dada, letra A, mais de 1/3 do cumprimento da pena. Tá? São as regras lá do livramento condicional. O pessoal lá embaixo está fazendo um barulho. Vamos fechar a janela, Fernando. Você se importa? Mas aí a gente deixa a porta aberta, só porque vai atrapalhar aqui no áudio quando vocês forem ouvir o vídeo. Depois a gente abre. Questão 11. Vamos lá na questão 11, na nossa devolutiva. Podemos? Sobre o sistema trifásico de aplicação da pena. Gente, o que significa essa palavra, sistema trifásico? Está no artigo 68 do Código Penal. O que significa? Primeira fase, circunstâncias judiciais do artigo 59. Segunda fase, agravantes e atenuantes do artigo 61, 62, 65, 66. Terceira fase, se houver causas especiais de aumento ou causas especiais de redução de pena, tá? Então, questão 11. A 10 é a letra A. Questão 11. Sobre o sistema trifásico de aplicação da pena, instituído por Nelson Hungria. Gente, basta você decorar o nome, né? O pai do sistema é o pai do Código Penal, né? Instituído por Nelson Hungria e adotado pela legislação penal brasileira, assinale a alternativa incorreta. Gente, essa questão é perigosa, porque está pedindo a incorreta e a sua intuição te leva a procurar a questão correta. E tem 4 corretas aqui. A única incorreta na questão 11, deixa eu só falar aqui o item, daí você pergunta, pode ser? A incorreta é a valoração das circunstâncias judiciais, das agravantes e atenuantes para fins de fixação de pena pelo magistrado
é baseado em patamares estabelecidos de forma fixa ou variável. Não tem forma fixa, é sempre variável na legislação penal. Então a questão incorreta aqui é a letra E. Pode falar, Dalcinha. Mariane Dalcinha. Dessa daqui eu ia marcar a B, eu falei, Não, mas a B está correta. Todas aqui estão corretas, exceto a letra eu E. percebi a palavra-chave fixa. Isso, exatamente. Para pegar. Vocês estão vendo que uma palavra no enunciado muda totalmente o sentido da questão, né? Uma palavra. Questão 12. Questão 12. Ao realizar o cálculo da pena, o juiz de direito deverá obedecer o sistema trifásico. Nem preciso repetir porque já está explicado. De acordo com o Código Penal, isso significa, gente, questão dada. O enunciado é curto, os itens são extensos. Como os itens são extensos, eles são cansativos, mas é fácil. Questão 12, letra A. Na primeira fase, a pena será fixada de acordo com o artigo 59 do Código Penal. Após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, na segunda fase. E na terceira fase, serão analisadas as causas de diminuição e de aumento de pena. Certo? De graça. Questão 13. Gente, eu gostei dessa questão 13 e eu falei, ela também está no nosso vídeo de revisão. Questão 13. Quando o Tribunal de Justiça, em julgamento de uma eventual apelação criminal exclusiva da defesa, gente, já tem uma sentença, a defesa está inconformada com o resultado, apela. O tribunal pode ou absolver ou reduzir a pena, tá? Em recurso da defesa. Agora, em recurso da acusação, ele só vai aumentar a pena. Mas aqui a questão é clara, recurso da defesa. Afasta uma circunstância judicial negativa reconhecida na sentença de primeiro grau, o próprio tribunal deve, questão 13, letra E, reduzir proporcionalmente a pena. Entendeu? Ele reduz a pena. Essa aqui é uma estratégia muito comum de defesa, viu, gente? O advogado vê que não tem condição de modificar a condenação, porque a sentença está muito bem fundamentada, ele fala para o cliente, fala, meu amigo, nós vamos recorrer. Se você der sorte, a gente reduz a sua condenação. Tá? Já sai ganhando. Então, isso aqui é uma questão muito relacionada com a prática, a questão 13. Então, questão 13, letra E. Questão 14. Podemos? Questão 14. São circunstâncias que devem ser analisadas na primeira fase na aplicação da pena, que é a pena base. São as circunstâncias judiciais. Questão 14, gente. Letra C. Circunstâncias e consequências do crime. Se você se lembra dos 8 itens do artigo 59, você não erra uma questão como essa questão 14. E quais são os 8 itens do 59? É difícil, porque é muita coisa. Se você associa não só o 59, mas tudo que você tem que aprender, é muita coisa. Quais são os 8 itens? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima. Quanto mais desfavoráveis os itens do 59, mais próxima a pena será do máximo. Quanto mais favoráveis os itens do 59, mais próxima a pena será do mínimo, adotando o juiz o princípio da justa proporcionalidade em cada caso concreto. Existe calculadora dosimétrica de pena? Existe um cálculo específico, um critério fixo? Não, é o erro que estava aqui na questão 11. Não tem critério fixo, eles são variáveis, de acordo com cada caso concreto, de acordo com a prudência de cada juiz ao julgar. Porque se fosse fixo, você não precisava de juiz, era só colocar o fato no computador, numa inteligência artificial, já dava a pena. E não é assim. O juiz vai analisar cada critério variavelmente. Entenderam? Beleza. Só relembrando, gente, acabei de falar, vamos ver se vocês vão lembrar quais são os 8 itens do 59. Eu sempre digo, o 59 é o artigo mais importante da parte geral. E se eu... pode falar. Se fosse o Miguel, ele falava de cabeça. Tá vendo, gente? Tá vendo a questão que eles cobram? Você não tem uma regrinha, uma dica para decorar isso aí? Eu tenho uma regra boa.
Eu tenho uma regra boa. Por que que a nossa avó nunca esquece de rezar o terço? Porque ela repete. Ela repete todo dia. Como é que você vai decorar isso aqui? Repetindo. Teoria. A regra é teoria da repetição. Se todo dia você lê um pouquinho, chega um ponto que você decora e não esquece mais. É igual, gente, decorar preposição. Eu lembro que eu fazia ensino fundamental ou médio, na época que você estuda as preposições, né? Eu tinha uma professora portuguesa. Ela me fez decorar as preposições, eu lembro até hoje. Vocês lembram quais são as preposições em língua portuguesa? Lembra quais são? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás e atrás. As únicas preposições em língua portuguesa. É ou não é, Larissa? As únicas preposições. Parabéns, isso deve ter uns 30 anos. Não, 30 anos. Isso não, tem mais. Que eu tenho 46, então tem mais. Se você decora, você nunca mais esquece. Decora os 8 itens do artigo 59. Culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade. Motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima. Entendeu? Quais são os tempos verbais em língua portuguesa? Eu também lembro de todos. Minha professora me fez decorar. Eu vou fazer vocês decorarem as regras importantes do direito penal. Tá? É muito parecido, gente. Vamos lá. Questão 15. Podemos ir na questão 15? Vamos decorar o que é importante? Tem coisa que tem que decorar, gente. Relativamente à dosimetria da pena, praticar delito contra criança, enfermo, irmão ou cônjuge, por exemplo, implicam em, gente, agravantes. Artigo 61 do Código Penal. Como é que você vai lembrar de todos os agravantes também? Lendo e relendo, mas é item demais, né? É até a letra H. Questão 16. Questão 16. Na aplicação da pena é correto afirmar. Letra E. Questão 16. Ao contrário das causas especiais de aumento de pena, as qualificadoras incidem na primeira fase de sua fixação, estabelecendo-se a pena base. Gente, a qualificadora está em cada tipo penal, a gente também falou isso em sala. A qualificadora, ela implica em novos limites entre mínimo e máximo para a pena do crime. Por exemplo, homicídio simples, 6 a 20 anos. Homicídio qualificado, por exemplo, por uso de veneno, que foi um dos exemplos que eu falei em sala aqui, benefício. A pena sai de 6 a 20 e passa a ser 12 a 30. Entenderam? Não preocupem muito. Adriano, quais os crimes têm qualificadoras, quais não têm? Não preocupe. Você está no segundo módulo de direito penal. Especificamente, com cada qualificadora de cada crime, vocês vão ver isso no terceiro módulo, no semestre que vem, de direito penal. Tem aqui tudo bem? Tranquilo? Questão 17. A prova ficou extensa, né, gente? Questão 17. Na aplicação da pena base, o juiz deve considerar. Gente, olha uma questão de OAB. Essa aqui foi da penúltima prova da OAB que eu tirei, né? E requer também o decoreba. O juiz deve considerar letra A, culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime e consequências, bem como comportamento da vítima. Os 8 itens do artigo 59. Repito, é um artigo que eu particularmente reputo, considero o artigo mais importante da parte geral, porque é um artigo que define os limites da pena base. E com fundamento na pena base, o juiz calcula a justiça na aplicação da pena, a pena em cada caso concreto, a pena justa à pessoa do condenado. Não importa o crime, o juiz vai analisar o crime, se houve realmente responsabilidade penal pelo crime, e na hora da pena ele 59. Todo crime se reporta ao 59, seja do Código Penal ou seja de Lei Penal Especial. Todo crime se reporta ao artigo 59. É o artigo mais amplo que existe. Ele se aplica a tudo. Então você tem que decorar esses 8 itens. Questão 18. A circunstância legal que sempre atenua a pena é ser o agente menor de 21 anos na data do fato. Gente, você fala assim, mas por quê? Se a imputabilidade penal é aos 18. Logo, essa atenuante vai se aplicar, obviamente, se ele tiver entre 18 e 21. Beleza. Por quê? O
Código Penal trouxe um fundamento para isso na exposição de motivos lá no Congresso Nacional, quando ele foi editado em 1940. O menor de 21 anos, embora seja imputável, ele é muito inexperiente. Então é justo que o juiz dê um atenuante para ele. E até hoje acho razoável, interessante esse fundamento da atenuante para o menor de 21 anos. Né? Ah, mas a sociedade mudou. A sociedade mudou, mas a lei penal continua em vigor. Certo? Questão 19. Gente, questão 19 eu tenho um enunciado muito extenso. Questões com enunciados extensos são cansativas. E eu tenho um pouco confusa nessa. Mas elas fazem parte da estratégia de cansar o candidato numa prova de OAB, numa prova de concurso. Então, assim, você leu o enunciado, não entendeu, leu a questão, não entendeu, eu costumo usar uma estratégia. Você tem direito a ir ao banheiro. Respira, fala assim, quer ir ao banheiro? Vai ao banheiro, respira, joga água no rosto, vai devagar, volta, reflete, tenta não pensar em nada, acalma, porque a ansiedade tira completamente a sua capacidade de escolha do item certo, sai da questão um pouquinho e vai para outras e depois volta nela com a mente vazia. Porque eu fiz essa prova assim, né? Tem que ser. Vocês já viram que a ansiedade atrapalha muitas coisas, inclusive tirar a CNH? Eu conheço gente que está craque. Quem está fazendo prova de CNH aqui ou vai fazer? Aí, ó. Eu conheço gente que está craque no volante. Pega o carro, dirige com uma beleza. Mas na hora da CNH vai lá, comete os erros crassos e reprova. Tem que fazer a prova porque fica ansioso. A gente não pode, a gente tem que controlar a ansiedade. E na vida isso é com relação a tudo. Questão 19. Félix, vamos bem devagar no enunciado. Félix, com o dolo de matar seus vizinhos, Lucas e Mário, detona uma granada na varanda da casa destes, que ali conversavam tranquilamente.